E é triste ver que algumas pessoas hoje em dia, elas se tornaram simpatizantes da Bíblia, né, da palavra viva, que poderia mudar a vida delas, mas elas são somente simpatizantes, né? Você vai citar até um versículo. Quantas são as pessoas, né, que a gente vê que já tem anos que ela escuta uma palavra, que ela senta na igreja ali, talvez domingo, quarta, sexta, e a vida dela não muda, não avança, não evolui, ela não alcança as promessas, como está sendo dito aqui no texto. Mas por que disso? Porque falta essa mistura com a fé. Exato. Não basta ser um simpatizante, não basta estar inserido num censo, numa pesquisa, se eu não decidir viver a palavra de Deus, né? Meus queridos amigos e irmãos que acompanham mais um podcast bíblico. Que prazer, que alegria receber cada um de vocês. Estamos aqui num estudo da Bíblia Sagrada, um capítulo por dia. A gente vai conhecendo um pouco mais sobre o nosso Deus, o caráter do nosso Pai, aprendendo a confiar a cada dia mais naquilo que Ele sempre vem nos ensinando. E já prepara a sua Bíblia Sagrada, é a nossa base aqui para a gente poder estudar. E já deixei ela aberta em Hebreus, no capítulo 4. Estamos num estudo maravilhoso. São aqui um total de 13 capítulos. Daqui a pouco a gente já acaba, né? Passa tão rápido. Mas tenho certeza que hoje Deus vai falar ao seu coração. Então, além da Bíblia, já prepara também o seu caderno para anotar tudo aquilo que Deus for ministrando com você. Deixe isso registrado, porque a palavra de Deus, ela é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Pastor Mike usa muito esse exemplo, né? De que ou ela pode servir para você neste momento, agora, ou é no decorrer da caminhada. Então, a palavra sempre vai ser útil, ela sempre tem que estar no nosso coração para o momento oportuno, que a gente não sabe quando vai ser, mas a palavra tem que estar plantada e é enraizada no seu coração. Além de você ir de casa que vai acompanhar esse estudo conosco aqui nos estúdios, é óbvio, não estou sozinha, estou em excelente companhia. Começo apresentando uma jovem que vence, que veio lá de Laranjeiras, aqui no Rio de Janeiro. Júlia, seja muito bem-vinda, minha xará. Seja bem-vinda ao podcast bíblico. Gente, eu fico muito grata por poder estar aqui, né, por essa oportunidade, né, como a gente estava conversando, é sempre proveitoso, né, o estudo da palavra, né, esse chamado para poder estudar, abre os nossos olhos para coisas que a gente não percebe quando a gente lê de forma mais corrida, né. É verdade, a gente vai ter um tempo de qualidade na presença de Deus, né? Isso que importa. De repente você tá numa rotina corrida, eu só consegui ler um pouquinho, meditar, mas se foi um tempo de qualidade, se foi proveitoso, glória a Deus por isso. Quem também está aqui nos estúdios, vai participar desse estudo conosco, é o pastor regional aqui de Copacabana, no Rio de Janeiro, que já veio aqui no podcast, e se está voltando é porque gosta aqui do programa, do ambiente, glória a Deus, né? Seja bem-vindo, pastor Igor. Que honra, dona Júlia. Olha, o prazer é todo meu estar aqui mais uma vez. É sempre, como foi dito aqui pela jovem Júlia, eu não vou me confundir hoje não. Hoje está em dose dupla de Júlias, né? Hoje tá fácil, se eu esquecer um... Tem duas Júlias aqui. Tem duas. Mas como ela disse, sempre é proveitoso, né? A gente se deparar, se colocar à luz da palavra de Deus. E eu sei que vai ser bênção tanto para a gente estar aqui, como para você que está em casa também acompanhando com a gente nessa tarde aí de muitas vitórias. Tenho certeza disso. Fique preparado, ao coração ligado em Deus. E sempre encerramos com um comentário do missionário R.R. Soares. Ou seja, é bênção do início ao fim. Bíblia aberta, agora a gente convida o Espírito Santo. Vou pedir a bênção do pastor Igor. E você aí de casa, ore conosco, que aonde você estiver, pode estar dentro do carro, com fone de ouvido, dentro do ônibus, lavando a louça, não sei. Mas o Espírito Santo, a partir desse momento, vai estar junto com você. Pastor Igor, por favor. Com certeza. Pai, nós te louvamos por esse momento. Nós agradecemos, Pai, pela oportunidade que aqui estamos tendo, ó Deus, de estar à luz da Tua palavra e levar ela adiante a corações, Pai, que nos assistem agora também, participam com a gente desse estudo. Ó Deus, a Tua palavra, ela diz que precisamos conhecer, mas também prosseguir em conhecer de Deus. Talvez, Pai, nós estejamos junto com pessoas que já até leram o livro de Hebreus, Pai, de ponta a ponta. Mas, ó Deus, sempre é proveitoso e pedimos, Espírito Santo, nos dirija. Ó Deus, traga vida às letras que aqui nós vamos ler, porque é a revelação, a inspiração, Pai, que muda de fato vidas para a glória do Teu nome. O Senhor tem o primeiro lugar neste dia para a glória e louvor do Teu nome. E amém. Graças a Deus.
Amém. Muito obrigada, pastor Igor. E agora, vamos começar de fato o nosso podcast. Já estou abrindo aqui as anotações. Nesse capítulo, nós vamos ver de que Cristo ele é superior ao sumo sacerdote do antigo pacto. A gente vai falar muito sobre isso, a antiga aliança, a nova aliança. E vamos separar aqui em dois assuntos, né? Do versículo 1 ao versículo 13, nós vamos ver que não há um tema específico. Por quê? É uma continuação do capítulo anterior. Em Hebreus vai acontecer muito isso, né? Então já vamos aqui abrir a nossa Bíblia e vamos ler do versículo 1 até o versículo 7, né, para dar o nosso pontapé inicial, que diz assim: Deus nos deixou a promessa de que podemos receber o descanso de que ele falou. Portanto, tenhamos muito cuidado para que Deus não julgue que algum de vocês tenha falhado, deixando assim de receber esse descanso. Pois assim, como aquelas pessoas ouviram, também nós ouvimos a boa notícia. Elas ouviram a mensagem, porém não lhes fez nenhum bem, porque quando a ouviram, não a receberam com fé. Em outros textos vai falar, né, não foi misturada com fé. Portanto, nós, os que cremos, recebemos o descanso prometido por Deus, como ele mesmo disse. Eu fiquei irado e fiz esse juramento. Eles nunca entrarão na terra prometida, onde eu lhes teria dado descanso. Ele disse isso, embora o seu trabalho já estivesse terminado, desde o tempo em que havia criado o mundo. Pois a respeito do sétimo dia está escrito o seguinte em alguma parte das Escrituras: no sétimo dia descansou de todo o seu trabalho que havia feito. Nós vemos aqui, do versículo 1 ao versículo 7, que o evangelho ele foi pregado tanto aos israelitas, lá no caso do Antigo Testamento, em figuras, e também a nós, já pela revelação completa, que é Jesus Cristo. E nós percebemos logo no início, até falei, né, a fé recebeu a palavra misturada com fé. Eu queria perguntar para o pastor Igor, qual seria a melhor explicação para isso, na prática, para a gente poder entender? Porque a palavra já vai falar que sem fé a gente não consegue agradar ao Senhor. Mas quando recebemos a palavra, a direção de Deus, qual que é a importância disso estar misturado com a fé? Dona Júlia, nem agrada a Deus, como também diz em Tiago 1,7, que a gente não recebe nada de Deus. Sem fé, de fato, a gente não consegue evoluir e vencer. A Bíblia, eu vejo que ela não é um livro para ser lido como uma forma somente histórica ou só como qualquer outro livro. Por isso dá importância essa oração que a gente fez aqui antes de começar, convidando o Espírito Santo, para que, de fato, essa palavra recebida, ela gere algo em nós, chamado fé, e a gente possa somar. E toda vez que a gente lê aquele texto, a gente leia com fé. Essa mistura, essa conexão que vai nos fazer alcançar coisas. Só ler por ler, acho que ninguém avança por isso. Sim, e a fé, ela vai gerar algo dentro da pessoa que vai motivar algo, vai gerar uma ação. Exato. Então, não é só uma fé por si só, porque se fosse sem obras, sem algum resultado, ela seria morta, né? Sim. Então, nós vemos isso. A fé, ela é necessária. A ação, ela é necessária. Até porque, se a gente for pensar, não basta só você ouvir, só você ver muitas coisas, mas se você não pratica, não vive aquilo, não vai surtir o efeito que ela deve surtir, né? É muito interessante a gente entrar nesse ponto, porque na própria carta aos Hebreus, né, o autor vai dizer que nós tivemos a mesma oportunidade que aquele povo teve, né? Assim como eles ouviram e tiveram a escolha deles de poder escolher entre acreditar, crer e, por crer, seguir em obediência ao Senhor, né? Porque é justamente o que nós estávamos falando aqui. Não é crer por crer com palavras, mas é crer com a demonstração, com a obra daquilo que demonstra a nossa fé, né? Então, esse misturar com a palavra, no meu entendimento, igual o pastor Igor estava falando, é justamente isso. Você trazer aquilo que você ouviu, a sua fé, a sua crença, a sua demonstração de que você realmente acredita naquilo. Sim, é você ouvir e praticar. A gente não pode ser só ouvintes e não praticantes. É muito comum esse termo hoje em dia, né? Não praticante. Mas eu poderia falar que eu tô pagando a mensalidade da academia, então eu sou... Não praticante. Não praticante. Tá adiantando alguma coisa? Não. Só pro dono da academia, né? Só pro dono da academia. Pra mim não tá adiantando nada. Então, quando você... Não que é o caso, né? Não tô fazendo isso.
preciso, né, cuidar. Mas o ponto é, não adianta não praticante. Então não tem como você falar que é de uma fé, mas não pratica. A palavra nos orienta você não ser só um ouvinte, porque senão isso vai tornar de você uma pessoa inconstante. Por isso que você nunca consegue firmar, porque você não está se esforçando para praticar aquilo que você tem ouvido, não está misturando ali com a fé. Hein, dona Júlia, e é interessante você só estar falando que eu recordo que há anos atrás religiões tinham esse termo, né, de não praticante, de simpatizante. E é triste ver que algumas pessoas hoje em dia, elas se tornaram simpatizantes da Bíblia, né, da palavra viva, que poderia mudar a vida delas, mas elas são somente simpatizantes, né? Você vai citar até um versículo. Quantas são as pessoas, né, que a gente vê que já tem anos que ela escuta uma palavra, que ela senta na igreja ali, talvez domingo, quarta, sexta, e a vida dela não muda, não avança, não evolui, ela não alcança as promessas, como está sendo dito aqui no texto. Mas por que disso? Porque falta essa mistura com a fé. Não basta ser um simpatizante, não basta estar inserido num censo, numa pesquisa, se eu não decidir viver a palavra de Deus, né? Exatamente. A Bíblia é um livro transformador, que abre o seu entendimento de uma forma como nenhum outro livro vai fazer isso, essa transformação interior em você e que se reflete no exterior também. E aqui, nesse texto que a gente leu, que é apenas o início, né? Mas vai falar também sobre o descanso. Isso aponta para a eternidade, para o descanso que nós vamos ter de todo o trabalho aqui na Terra. Lembrando, né? Não que a gente conquiste a eternidade mediante o nosso trabalho. É pela fé também, né? Voltando aqui no mesmo ponto. É sempre esse ponto importante, fundamental, que é a fé. E algo me chama a atenção também, Júlia, de que quando a gente fala sobre o descanso, é claro, nós entendemos mediante ao texto que se refere à eternidade, ao descanso eterno, vamos passar ali a eternidade ao lado do Senhor Jesus, mas me chama a atenção de que esse descanso também está disponível para nós agora. Sim. Então não é apenas algo distante, mas essa alma cansada que está nos assistindo aqui, a Marta afadigada com muitas coisas, ela pode provar desse descanso nesse momento também. Sim, é muito interessante essa análise, porque as pessoas costumam fazer um contraponto entre o versículo, se eu não me engano, 3, que diz que eles já entraram, e o versículo 13, que diz que eles entrarão no descanso, né? Mas eu acredito que esse tempo é um tempo de descanso que já é inaugurado, mas ainda não consumado. Porque a gente consegue provar desse descanso em Deus, né? Em Mateus vai falar, o Senhor Jesus, vinde a mim aqueles que estão cansados e sobrecarregados, né? Então, a gente tem em Cristo esse descanso, o nosso descanso da nossa alma, um descanso que vai além, né? Não é como um descanso como as pessoas costumam pensar, né? Sobre férias, o sábado, dormir, que é... Exatamente, sei, as né? pessoas falam, né, sobre isso, sobre descansar o corpo. Não, é além disso, é um descanso da alma, né? Dessas incertezas espirituais até mesmo, né? Que trazem esse desconforto, essa luta interna. Mas no Senhor a gente vê que a gente tem esse descanso que começa aqui, né? Com a vinda do reino do Senhor. O livro de Hebreus vai falar também, não vou lembrar o capítulo ao certo, né? São vários dias de gravações. Mas em dado momento a gente falou sobre o termo âncora. E eu lembrei de uma canção que diz, né, que é como âncora para a alma. A nossa alma muitas vezes está indo para lá e para cá, está inconstante, vive no meio de incertezas, ansiosa. Então a gente pode encontrar em Jesus, que é a rocha, essa âncora, uma âncora para a nossa alma, uma certeza inabalável. Seguindo aqui, a gente vai ver do versículo 8 ao 10, vamos para lá? Vai fazer a comparação com Jesus e agora Josué. Se Josué tivesse dado ao povo esse descanso, Deus não teria falado mais tarde a respeito de outro dia. Assim, ainda fica para o povo de Deus um descanso como o descanso de Deus no 7º dia, né? A gente até comentou aqui, o descanso eterno. Porque quem receber o descanso que Deus prometeu vai descansar de todos os seus trabalhos, assim como Deus descansou dos trabalhos dele. Aí o versículo 11, portanto, façamos tudo para receber esse descanso. E assim, nenhum de nós deixará de recebê-lo, como aconteceu com aquelas pessoas por terem se revoltado. Então, aqui nós falamos, né? Jesus, ele veio trazer esse descanso superior a Josué, o descanso eterno, né? E no versículo 11... é uma chamada de atenção para cada um de nós a uma diligência espiritual, a nós atentarmos com mais diligência, como já até estudamos, aquilo que nós temos ouvido, a palavra que você tem ouvido aqui no programa todos os dias. Lembrando, não é por obras, mas que a gente possa vencer a nossa incredulidade. Porque, pastor Igor, infelizmente, muitas pessoas têm caído nisso, até dentro da igreja. Eu até me lembro de um texto que é o pai do jovem que se jogava ora no fogo, ora na água. E aí ele
pede para Jesus, ele fala, não, eu creio, mas ajuda na minha incredulidade. Então a gente vê que é um problema de muitas pessoas. Exato. E aí a gente pode se perguntar, né, dona Júlia, crer até quando? Até onde? Ter fé, mas até onde, né? Porque, assim, eu vejo que esse repouso, até citado aí pelo caso do Josué, é aquela pessoa que ela sai de uma vida, às vezes, sofrida e melhora um pouco. Mas ela fala assim, tá bom. Aí ela para de caminhar com Cristo. Ela abandona a caminhada de fé que a levaria ao descanso eterno, né? Então, melhorou um pouquinho, ela fala assim, opa, tá melhor, já não tá igual antes, então tá bom. Então, eu acho que isso é muito perigoso e nós precisamos, de fato, crescer a fé. Esses dias eu dava uma palavra para a igreja falando que a fé ela consegue ser medida, né? Uma medida de fé, o texto bíblico ele falava. Então, se ela pode ser medida, ela pode ser crescida. E a gente precisa crescer para alcançar o descanso eterno. Sim. Não só as melhoras, né? Um alívio aqui na terra, tá bom, eu já não estou sofrendo como antes, eu já consigo dormir à noite, eu já consigo falar daquele tema, ok, que bênção. Mas a gente precisa crescer nessa fé para alcançar o descanso eterno. Exato, Hebreus também vai falar sobre isso, sobre o amadurecimento. Né? Vai falar de que a essa altura, com o tanto que vocês já sabem, o tanto que já foi ensinado a vocês, era para vocês serem mestres. A gente vai estudar isso também. E eu acho muito interessante pontuar que às vezes a gente acha que a fé é algo que a gente produz por nós mesmos, né? Mas Paulo vai citar a fé como um dos dons de Deus, né? Um dos dons que ele nos dá. Então, é muito pertinente esse homem ter pedido a Jesus para ajuda na incredulidade dele, porque, na verdade, tanto a fé quanto o efetuar da fé vem pelo Espírito Santo de Deus agindo em nós, né? E tem justamente muito a ver com o que você está falando do amadurecimento, porque quando você caminha com Cristo, que você chega, avança em conhecimento de Cristo, da plena estatura do varão perfeito, que é Cristo, a gente vai avançando no tema da fé. A gente vai, como um músculo, exercitando. Então, a gente começa com coisas pequenas e vai amadurecendo naquele entendimento. Júlia, você citou essa questão de ser um presente dado por Deus, eu concordo plenamente, né? E é aquilo, né? Quem não gosta de receber presente? Poxa! Mas também é aquilo, né? Quem é que dá presente e gosta de ver o outro não usando o presente que deu, não é verdade? Com certeza. Então, assim, Deus, ele nos dá esse presente, esse gift, a fé, né? Pra gente poder crescer, a gente evoluir, a gente fazer bom uso dela, né? Agora, quando Deus olha e vê alguém simplesmente abandonando a fé porque melhorou um pouquinho, então isso não agrada a Deus, de forma alguma. E no próprio livro de Hebreus, a gente vai ler o autor falando que a gente deve se chegar com ousadia ao trono da graça do Senhor, né? Eu acho que é justamente essa expressão de Deus dizendo assim, usa o que eu tô dando da fé, usa o que tá à disposição da graça do Senhor, né? Porque eu acredito que quando a gente se chega muito ao Senhor e a gente deixa de conquistar várias coisas, não é pelas coisas, mas porque o Senhor nos deu, está disponível, né? O sacrifício da cruz, ele teve o propósito da salvação, mas vem outras coisas juntos, né? Então, o Senhor não tem prazer. É um pacote completo, né? O Senhor não tem prazer em nos ver doentes, em nos ver padecendo necessidade, né? Ele quer que nós cheguemos a Ele com ousadia, ao trono da graça, usando dessa fé, né? A palavra vai dizer que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Uma vez eu ouvi uma pessoa falando sobre isso, eu achei muito interessante. Porque por que a palavra está repetindo? E ouvir a palavra de Deus? Porque muitas vezes você não vai ter que ouvir uma vez, mas 2, 3, 4, 5. Daí a importância de você sempre estar mergulhado nesse livro. De você sempre estar indo na igreja. Não só os domingos, não só no culto de ceia, mas em todos. É ouvir e ouvir. É aquilo que você coloca diante dos seus olhos. Começa a assistir pregações, cultos. A gente tem tantos pastores abençoados no Ministério da Igreja da Graça, disponíveis ali no YouTube. Então, coloca diante dos seus olhos, diante dos seus ouvidos. E é um processo, e ouvir, até que você esteja cheio disso. E isso passe a ser parte de você também. Aí você começa a viver essa palavra que é transformadora. E falando sobre a palavra, tem 2 versículos aqui que são marcantes, né? O versículo 12 e o versículo 13. Pois a palavra de Deus, ela é viva e poderosa e eficaz em outras traduções e corta mais do que qualquer espada afiada de 2 lados. Ela vai até o lugar mais fundo da alma e do espírito. Vai até o íntimo das pessoas e julga os desejos e os pensamentos do coração delas. Não há nada que possa se esconder de Deus. Em toda a criação, tudo está descoberto e aberto diante dos seus olhos. E é a Ele que todos nós daremos
de prestar contas. Esse texto aqui a gente deveria ler todos os dias, né? Primeiro aqui vai falar também sobre a divisão, que nós bem sabemos, somos um espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. E a palavra, ela é eficaz para cada uma dessas 3 áreas. Você pode buscar ajuda profissional? Pode, mas que você considere a Bíblia como a sua principal fonte, o primeiro recurso. E nós vemos o poder que a palavra tem. E, Pastor Igor, eu acho que seria o desejo de qualquer tribunal aqui que a gente tem na Terra, de saber as motivações, a intenção do coração, até a maldade com que a pessoa fez aquilo. Então, aí ressalta ainda mais a importância de sermos sinceros na presença de Deus. Ele sabe o que você fez, por que você fez, o que te motivou. E assim como o salmista falava, né? Ele confessou o pecado e a maldade do pecado. Isso é muito forte. Muito, dona Júlia. Pensando aqui no que a senhora falou, né? Fariam muitos casos serem resolvidos aí, né? Muito rapidamente. E é interessante essa questão de que, quando essa parte aqui, ela mexe comigo, a questão de que essa palavra ela é mais penetrante do que essa espada, né? De 2 gumes, e ela penetra ali, fazendo divisão. Isso aqui, ela me mostra, esse versículo, que muitas das vezes a pessoa tem algo tão poderoso, mas faz mau uso. Usa de forma errada, né? Às vezes até para se apoiar no erro, às vezes usa até a palavra, né, distorcida. Eu vejo que aquele povo, lá do início que a gente viu, né, que existia um temor no coração do escritor sobre essa questão de que, puxa vida, eles não estão fazendo bom uso, não estão misturando a fé, ou seja, eles têm algo que é penetrante, que eles poderiam inserir no coração, falar assim, essa é a verdade da minha vida, e não fazem, né, estão fazendo mau uso. Está disponível a palavra de Deus para a gente, e as pessoas, às vezes, estão fazendo esse mau uso dela, né? Sim, e quando fala de espada, também é uma coisa que dói. Exato. Então, certamente, você já foi em algum culto e falou assim, nossa, essa doeu, né? E esse veio com força, veio realmente para sacudir. E quantas pessoas, Ju, não ficam chateadas, saem da igreja tristes, mas assim, se é uma tristeza para o arrependimento, amém. Mas que a gente não possa ficar triste porque a palavra está nos confrontando. Ainda tem aqueles que têm a resistência e falar, quem foi que contou a minha vida para o pastor? Só porque está confrontando no mais íntimo, mas a palavra tem esse poder, né? Sim, essa característica da palavra, eu acho que ela se traduz exatamente aí, sabe? Porque todos nós temos em nós, às vezes, pensamentos ou sentimentos que, às vezes, nem nós, no nosso sentido racional, conseguimos por completo entender, né? Às vezes, sentimentos, coisas, traumas e tal. E essas coisas, elas são discernidas pela palavra, por mais que por nós não seja, muitas das vezes, né? Então, às vezes, as pessoas, a gente vê muito nos atendimentos, quando a gente está na igreja, as pessoas falando assim, gente, eu não sei, não entendo nem porque eu tô chorando, eu não entendo nem porque isso causa isso em mim. Porque é um lugar tão profundo de eficácia da palavra que, às vezes, nem nós conseguimos chegar, né? Quantas vezes o Espírito Santo fala algo com tanto carinho, algo tão simples, mas que para nós, por tudo que existe dentro de nós, se traduz como um livro aberto praticamente diante de nós, né? E é bonito porque a palavra vai falar que aquele que é espiritual, ele não discerne só espiritualmente. A Bíblia fala, e eu amo esse texto, que aquele que é espiritual discerne bem todas as coisas, discerne bem tudo. Então, quando o Espírito Santo está em você, se é uma questão emocional, se é no corpo, se é de trauma, se é de passado, o espiritual, ele consegue discernir bem todas as coisas. E no final desse texto que a gente leu, o versículo 12, vai dizer sobre prestar contas, né? Que você viva ciente de que um dia você vai prestar contas do que você fez, do que você deixou de fazer, e isso é individual. Pastor Igor, não tem como você chegar lá no céu e falar, não, Deus, mas eu não fiz porque fulano, eu deixei de fazer porque cicrano, não tem como você falar nada disso. A prestação de contas é individual, e isso é um peso e uma noção que a gente tem que ter, né, pastor? Exatamente. E a Bíblia nos mostra até, né, exemplos disso já no início, né? Sim. O Adão falando, mas foi a mulher, e Deus vai mostrar. Não, vai ter castigo para os dois, né? Tem responsabilidade. Foi um jogando pro outro. Exato, tem responsabilidade para todo mundo aí, ó. Então, não adianta. Agora é a hora da gente se apegar a essa palavra, deixar a fé ser gerada no coração e viver por fé. Para que quando chegue, como a senhora disse, lá no juízo final, né, aí seja um julgamento só por galardões, né? Não seja nada de que
a gente não teve fé o suficiente para viver aqui na Terra. Exatamente. Então, ouse na fé. Deus tem coisas tão lindas, tão maravilhosas para fazer na sua vida, mas será que você está disposto a buscar, a gerar essa fé no seu coração, a aumentar, potencializar essa fé ainda mais e viver tudo aquilo que Deus tem para você, viver de fato, plenamente? Só para a gente não ficar por deixar de falar, aqui no versículo 14 ao 16, já vai dar até um link para o próximo capítulo, e no próximo a gente consegue falar com um pouquinho mais de liberdade, né, que o nosso tempo está corrido. Desses 2 versículos vai falar sobre Cristo, o grande sacerdote eterno. Vou ler com vocês bem rapidamente. Vai dizer assim do 15: o nosso grande sacerdote não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Pelo contrário, temos um grande sacerdote que foi tentado do mesmo modo que nós, mas não pecou. Ou seja, você pode confessar tudo para o Senhor. Ele vai falar assim, eu te entendo, né? Ele vai falar, eu te entendo e eu sei como eu vou te ajudar. Por isso, tenhamos confiança, né, Ju, que você falou do texto? Por isso, tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. Ali receberemos misericórdia e encontraremos graça sempre que precisarmos de ajuda. É de vez em quando? É no momento mais difícil? Não, é sempre que você precisar de ajuda. Então você tem um sumo sacerdote que está intercedendo por você, que está preocupado em te ajudar, e ele sabe qual que é a saída. Então não sabe para quem pedir ajuda? Corre para a palavra, corre para a presença de Deus e peça socorro ao Senhor. Você vai encontrar misericórdia e graça sempre que você precisar de ajuda. Para a gente poder encerrar, eu vou ler com vocês o comentário do missionário R.R. Soares, que sobre esse capítulo ele vai nos dizer assim: a pregação da palavra precisa ser recebida com fé. Caso contrário, aqueles que a ouvem não terão como usufruir dos benefícios que ela advém. Nesse texto, encontramos novamente o exemplo dos israelitas, que ouviram as promessas de Deus, contudo, foram desobedientes. Eles não creram na palavra que haviam recebido, por isso o Altíssimo determinou que não entrariam no seu repouso. Hoje, se ouvimos a voz de Deus, não podemos endurecer o nosso coração, pois somente os que creem podem desfrutar das bênçãos divinas. A palavra de Deus é poderosa, ela penetra o interior do homem e é capaz de revelar as intenções mais íntimas do ser humano. Deste modo, não há ninguém, nem incrédulo, nem desobediente, que possa ocultar-se dos olhos do Supremo Juiz. Muito obrigada, missionário R.R. Soares e pastor Igor. Muito obrigada pela sua participação, por tudo que o senhor acrescentou no programa de hoje. Antes de irmos aqui, passa pra gente o endereço do senhor, os cultos deste domingo. Fica à vontade. Ô, dona Júlia, mais uma vez aí, eu que agradeço pela participação, com certeza. Aprendi muito aqui nessa conversa, nesse bate-papo. E gostaria de deixar para esse amigo de casa também o nosso endereço da nossa igreja, ali em Copacabana. Nós estamos situados ali bem próximo do Posto 6, na Avenida Atlântica, 3806, na antiga Galeria Alasca. E neste domingo, nesse próximo domingo, é um dia que eu espero por todos vocês. Vocês podem se achegar ali e tem um lugar para você e para sua família. Na nossa igreja, domingo agora, 7, 10, 15, 18 horas. Escolha o melhor horário, esteja com a gente vivendo em família, em nome de Jesus. É uma bênção. Tem um lugar na mesa para você. Você pode se assentar, fazer parte desse banquete, que é uma bênção para você. É uma palavra que, de fato, é um banquete. É uma variedade, né, pastor? Exatamente. A gente aprende de tudo. É o puxão de orelha, mas também vai falar ali vai falar sobre a fé, vai falar sobre prosperidade, vai falar sobre tudo. É um banquete. Você não pode ficar de fora. E, Júlia, fala pra gente um pouquinho sobre o grupo jovem que tem lá na igreja de Laranjeiras. E também, é claro, agradeço por tudo que você acrescentou. Foi muito bem. Glória a Deus, né? Nossa igreja, que está na Rua das Laranjeiras, no número 54, nós temos o grupo jovem todos os sábados, às 18 horas. E no domingo também nós temos o nosso culto, que tem das 7, 9h30, 15 horas e 18 horas também. Perfeito. Obrigada, Ju, e obrigada a você aí de casa. Ficou com a gente até o final, que bênção! Eu aguardo você no próximo podcast bíblico. Já estude Hebreus, capítulo 5, e venha para aprender mais aqui no podcast, no canal CJC. Um grande abraço para cada um de vocês e até o próximo podcast. Tchau, tchau! Gostou desse vídeo? Deus falou com você? Então já deixa o seu like, deixa o seu joinha e nos ajude compartilhando. Se foi bênção para você, se te edificou, também será bênção para outras pessoas. Deixa Deus te usar.
compartilha no grupo dos amigos, grupo da família, nas redes sociais, fique à vontade. E falando em mídias sociais, você já conhece o nosso Instagram? O @canal.cjc. Lá a gente sempre coloca bastidores, novidades. É lá que acontecem as votações para os próximos livros que vamos estudar aqui no podcast bíblico. Você não pode ficar de fora, né? Então seja um seguidor do @canal.cjc. E também compartilhe o nosso perfil, tá bom? Te convido a ser um inscrito aqui do canal do YouTube. Se você ainda não é um inscrito, meu amigo, tá perdendo e muito! Se inscreva no nosso canal do YouTube e ative as notificações para que assim que a gente subir um vídeo novo, você vai ser o primeiro a ser avisado, tá bom? Muitas bênçãos aqui no canal do YouTube, que Deus te abençoe e já pode seguir aqui para o próximo vídeo. Até mais!